Oi, eu sou a Juliana, do blog do Vlog Espanador. A gente não tem o Caleb aqui hoje, mas a gente tem esse rabo balançante que acaba de levantar, que era a Beth. É uma homenagem à Gabi, o Bruce e a Zoe. A Beth resolveu deitar, agora ela acabou de sair da cama, mas ela tava deitada aqui, se espreguiçando. E esse é mais um vídeo do Beth. Beth não tá aqui mais pra me ajudar, mas eu já vou falar então sobre um quadrinho que é o Parafusos, da Ellen Forney. Esse quadrinho ele tem o subtítulo de Mania, Depressão, Michelangelo e Eu, Memórias em Quadrinhos de Ellen Forney, e saiu pelo selo WMF Martins Fontes ano passado, no final do ano passado. Esse livro, como o subtítulo já diz, ele vai tratar é um quadrinho autobiográfico que vai tratar sobre a doença da Ellen Forney. A Ellen, ela precisa completar 30 anos, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. E aí o livro vai contar como, assim, todo o processo de aceitação da doença, de tratamento, de como os amigos e os familiares absorveram isso e como, enfim, como foi todo esse processo. A Ellen conta aqui nesse livro, né, que, enfim, ela sempre se tratou de depressão, né, ela tem um quadro da família, familiar mesmo. A mãe tinha uma depressão muito profunda, sempre teve, a família, enfim, da mãe sempre teve quadros de depressão e de outros problemas psicológicos, e então ela sempre tratou da depressão. Só que, passado a crise de depressão, ela tinha momentos de produtividade muito alta, de uma felicidade absurda, de uma criatividade, assim, absurda, que ela fazia muitos projetos e tudo mais. Só que, né, então, depois foi diagnosticado que esses eram os períodos de mania dela, né, que realmente era tudo muito no topo e, de repente, ela caía na depressão. Bom, eu sou uma leiga no assunto, falando do assunto, então eu posso estar falando alguma besteira. Mas a Ellen, ela pesquisou bastante sobre o livro, assim, sobre o caso dela. Na verdade, isso meio que é uma obsessão dela, saber mais sobre a doença, saber sobre tratamento, saber sobre outras pessoas que passam ou passaram por isso, né? Então aqui, por exemplo, ela faz um quadro explicando o que é depressão, o que é mania, qual que é a depressão unipolar, distimia, bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, enfim, quais são os transtornos de humor. E aí ela, no caso, é o bipolar tipo 1, que alterna em episódios maníacos e episódios depressivos. Que aí ela aqui, certo? Então, enfim, o livro vai falando sobre todos esses períodos dela, e é um relato muito pessoal de como ela lida com isso. Então, ela usa muito a questão dos diários, né? Ela reproduz trechos dos diários dela, ela tinha tanto um diário escrito quanto um diário de desenhos que ela fazia. Então, em época de depressão, essa imagem da árvore, ela é muito recorrente, essa árvore seca, essa coisa mais opressiva. Então ela usa bastante esse tipo de imagem, assim, e ela vai vendo que isso é recorrente. Em época de mania, ela se retrata de uma forma engraçada. Aqui, ó, ela tipo radiante, com 1000 coisas na cabeça ao mesmo tempo, 1000 ideias, 1000 braços, assim. Então o quadrinho, ele tem muito disso, assim, às vezes você tem que prestar bastante atenção porque ele tá acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então é aquela cabeça, tipo, meu Deus, tenho que acompanhar tudo isso, sabe? Que é justamente o período de mania, em que a pessoa, né, tá ali tudo ao mesmo tempo agora, que tem outro período de mania, que quando ela tá planejando a festa dela, e aí tem todas essas coisas, assim, então são pensamentos quebrados e coisas acontecendo ao mesmo tempo, todos os projetos. E aí ela fala, né, um pouco sobre essa família dela, né, aqui a família dela, aqui embaixo. Né, que, enfim, como é que foi a aceitação deles, né, os pais e o irmão foram pra festa, né, de aniversário dela, e ela contou depois pra todos eles, e como é que foi a reação, né, eles fizeram uma viagem, então esse aqui é o pai,
né? Fala que tá sempre ali pra ajudar, o irmão trata de uma forma bem humorada e tudo mais, então ela fica mais tranquila com a aceitação da família, mas ao mesmo tempo a obsessão não para, né? Então ela pesquisa muito. E além de ter muitos termos clínicos, né? Não só aquele que eu mostrei, ela usa o tempo todo termos clínicos de funcionamento do cérebro, tem a coisa do tratamento, né? Porque, assim, eu desconhecia, quer dizer, eu imaginava, mas eu não imaginava que fosse tanto assim, mas porque, enfim, ela teve que tomar remédios, assim, e aparentemente ela ainda toma esses remédios, porque é um caso mais complexo, né? Mas ela faz tratamento psicológico e toma os remédios, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas essa coisa de ir testando os medicamentos. Um remédio pode melhorar o humor, mas ao mesmo tempo dá um efeito colateral muito forte. Ela não dorme. E aí o outro melhora essa questão do sono, melhora a questão, sei lá, da pele, que alguns acabam dando erupções na pele. Mas, enfim, a depressão não melhora. Enfim, então é muito de tentativa e erro, e dosagem, e remédios, e testes. Isso é um pouco angustiante, sabe? Porque, sabe, você vê que a pessoa quer melhorar e não consegue. E, assim, às vezes tá longe da capacidade dela, assim, sabe? É bem angustiante. E também tem muitos momentos de conversa dela com a analista, né? Com a terapeuta. Não sei dizer qual seria a melhor denominação. Então, os psiquiatras, psicólogos e terapeutas aqui me ajudem a falar certo. E ela tem uma obsessão muito grande, não só pelo Michelangelo, né, do subtítulo, mas por outros artistas que, assim, ela fazendo essas pesquisas sobre a doença, ela descobre que diversos artistas das mais variadas formas de arte sofreram de algum tipo de distúrbio mental, de psicológico, como vocês queiram chamar. E ela descobre que o Van Gogh passou pelo mesmo problema que ela, enfim, teve o mesmo transtorno bipolar, e enfim, ela vai vendo, e aí meio que se torna essa obsessão dela, né? Ela não quer repetir o que aconteceu com muitos desses artistas, né? Por exemplo, a Sylvia Plath, enfim, o próprio Van Gogh, que cometeram suicídio, né? Então, é uma preocupação muito grande, né? Do tipo, enfim, eu sou uma artista, eu consigo produzir, ela descobre, né, tem uma coisa a ver com criatividade, essa coisa da mania. Eu produzo muito e ao mesmo tempo existe uma chance muito grande de eu sucumbir ao suicídio e tudo mais. Então há uma preocupação muito forte. Então esses artistas, né, então tem várias reproduções assim, do tipo, vira uma obsessão dela não querer repetir mesmo o que aconteceu nessas histórias, tanto que tem depois uma parte mais pra frente que é muito bonitinha, mas eu não vou deixar aqui pra vocês verem, né. Além de ser uma história interessante justamente por esse lado muito humano, assim, muito falível que tem, assim, a história, né, a Ellen o tempo todo falando sobre os medos e sobre enfim, sobre todas as coisas que podem acontecer com ela, e com as frustrações mesmo, sabe? De ver que você tá tentando melhorar, você tá fazendo tudo possível, mas ainda não deu certo o tratamento, então é uma coisa frustrante o tempo todo. É muito interessante que é um quadrinho que testa muitas coisas, né? Então tem, como eu já disse, muitas reproduções, tem muitas formas de contar a história dentro dele, assim, então mostra muito essa cabeça meio caótica, assim, que ela tava, como é que tava o momento dela, né, porque, enfim, né, até ela achar um ponto de equilíbrio, né, então o começo do quadrinho, assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí de repente você começa a perceber que as coisas começam a se encaixar, né, então eu achei interessante justamente por isso, porque o quadrinho também vai seguindo essa doença, né, porque é óbvio que tem tratamento, você sabe, você acha seu ponto de equilíbrio, então ela vai aos poucos construindo isso, né, construindo isso de uma forma dentro do quadrinho mesmo, sem ficar uma coisa piegas ou autoajuda do tipo, vai dar tudo bem no final, e, tipo, porque não é bem assim que as coisas funcionam, né, então assim, mas, sabe, existem frustrações,
Às vezes o remédio para de fazer efeito, então ela tava indo super bem, de repente, pá, cai de novo em depressão, assim, é um negócio meio angustiante. Mas aí você vai vendo que ela vai, sabe, e aí o quadrinho vai entrando nesse eixo, assim, então é muito interessante ver a forma, inclusive, como ela monta toda essa história, né? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curiosidade de ler esse livro. Eu não sabia metade do que tinha aqui, não, mais sobre o assunto. É um assunto que é pouco falado, é meio tabu, assim. Então é legal ver, assim. Óbvio que não tô falando pra você fazer autodiagnóstico, não, sabe? Mas é muito interessante você ver e a coragem que ela teve de admitir todas essas coisas, porque ainda realmente é uma coisa tabu, ainda mais pra mulher. Então é um relato muito corajoso dela, mostrando como ela supera e como ela lida com isso, né? Porque é isso, não é uma cura, né? Tem tratamento, mas assim, você tem que lidar com isso pro resto da sua vida. E é muito corajoso, realmente muito corajoso. Então é isso. Amanhã tem vídeo ainda. Até mais!